Bora pra cima, então. Vamos falar da seleção brasileira. O Brasil ganhou do Japão por 2-1 no apagar das luzes. E eu vou falar pra você uma coisa. Foi um jogo onde a gente... Vou perguntar aqui pro Toninho também sobre isso. Mas é o seguinte, a seleção brasileira fez um jogo ontem bastante complicado. Um primeiro tempo horrível. Não achei um primeiro tempo bom da seleção brasileira. Porém, o nosso segundo tempo, acho que os caras, eles foram pro vestiário e falou assim, rapaziada, a gente não tá mais na fase de grupos, não. Se a gente perder, a gente tá fora. E é isso que eu quero ouvir do Toninho. Toninho, o que você achou do jogo? Fala pra mim e eu quero saber também qual que foi o seu destaque dessa partida. Olha, o destaque foi, como você disse, o segundo tempo do Brasil foi muito acima do primeiro. E eu, assim, minha percepção é que a gente é muito severo com a nossa seleção brasileira. É muito severo. Porque se a gente for ver o que os outros estão jogando, você vai dizer, não, mas a seleção do Brasil tinha que jogar muito melhor, tem craques diferenciados. E eu, assistindo o jogo, comentei lá com meus familiares que estavam já nervosos, eu falei, olha, a solução para esse jogo chama-se qualidade individual. E dito e feito, num lance mágico, a bola foi tocada lá para o Martinelli, que com uma categoria impressionante achou aquele cantinho fatal para o Japão. E nós vencemos. Aí tem gente que fala, não, o Brasil ficou tocando de ladinho, para lá e para cá, num negócio irritante até para nós, que a gente queria ver o Brasil lá na linha de fundo, cruzando, tentando fazer jogada individual. Mas, gente, quando começamos a assistir um jogo da Alemanha, você nota que a Alemanha também tocando bola de um lado para o outro, Holanda da mesma forma, não é à toa que as duas foram eliminadas aí, a Alemanha já vindo de um jogo estranho. Mas, enfim, o Brasil mostrou o quê? Raça, você via no rosto do Alisson lá, nosso goalkeeper, que ele estava ávido por praticar boas defesas. E uma diferença crucial, vocês viram lá quantas vezes o Suzuki saiu do gol lá e foi lá na marca de pênalti, lá no bico da área. Então, assim, irritante aquela jogada no primeiro pau nos escanteios, mas era a jogada do jogo, porque não adiantava cruzar lá na marca de pênalti que o Suzuki estava dominando ali aquela área. O negócio era desnortear, alguém entrar ali no primeiro pau e criar tumulto na área do Japão, né? Foi, eu acho que uma insistência muito boa ali, trocaram até quem batia o escanteio. Mas, enfim, foi um jogo nervoso para nós brasileiros, mais um jogo nervoso. Mas eu imagino como foi o jogo lá dos alemães, para os torcedores alemães, como foi o jogo da Holanda e como está sendo, por exemplo, o jogo agora da Noruega, lá com a Costa do Marfim, né? Que é um time atacando e o outro se defendendo, lá com o time inteiro da intermediária para trás. Então é isso, João. Acho que uma vitória justa, uma vitória que mostrou a tranquilidade do Ancelotti, de até não mexer equivocadamente, ser corajoso, manteve lá o Casimiro, e enfim, tomamos um gol também que por questão de 5 centímetros, se aquela bola bate no calcanhar do jogador do Brasil, a bola ia para a linha de fundo sem perigo nenhum. Então assim, passou naquele lugar que não poderia passar ali, e enfim, causou um estresse desnecessário. Estresse em boa hora, porque agora eu acho que a gente vai tomar mais cuidado, aí já tomamos 2 gols chatos aí no começo do jogo. Foi Toninho, eu até vou perguntar pra você. Eu queria saber de você o que você achou da atuação do Paquetá, do pessoal que foi substituído no primeiro tempo, e se você criticou o Martinelli na hora que. Você criticou o Ancelotti na hora que ele trocou o Martinelli pelo Matheus Cunha, ou você falou, não, o Carleto tem um plano, sabe o que tá fazendo, e com a saída do Paquetá e a entrada do Endrick, você acha que a partir se o Paquetá não ter nenhum tipo de lesão, você acha que tem que entrar com o mesmo time que entrou no segundo tempo, sem o Paquetá e com o Endrick titular no segundo jogo? O Endrick até me decepcionou um pouco, esperava um pouco mais dele, né? Na verdade, ele teve um lance lá, que ele destacou lá pelo lado direito e criou uma boa oportunidade, mas muito fraco, nem parecia que ele estava em campo. Eu até duvidava, será que ele está mesmo em campo? Porque se ouviu pouco falar do Endrick. E o Paquetá, eu acho que ele deu ali uma segurança no meio campo, deu um entrosamento ali, e foi substituído por causa de contusão, né? É quase como o Casimiro, né? São dos jogadores que, por mais falhas que você tem ali, eles são, vamos dizer, a espinha dorsal da nossa seleção ali. O que eu disse lá pro pessoal, eu falei assim, ó, esse talvez seja o jogo pro Igor Thiago, por causa da estatura dele, a habilidade de cabecear. Mas, enfim, o Mister preferiu colocar o Martinelli, que é um bom jogador, acredito muito no Martinelli, pela velocidade e pela técnica que ele tem ali pelo lado esquerdo. E o Vini Júnior, né, que realmente fez mais uma partida, eu acho, muito boa, com muita garra, muita luta, e quase foi premiado com um gol sensacional ali, que seria um dos mais lindos da Copa até agora. Só não conseguiu graças ao Mr. Suzuki, né? Imagina a quantidade de meme que ia ter se o Brasil é eliminado pelo Japão com o Suzuki sendo goleiro, a quantidade de palhaçadinhas que iam fazer da gente, né, Toninho? E é o seguinte também, né? A gente precisa comentar também sobre atuação individual de alguns jogadores, né? Eu vou citar alguns aqui, que eu vou, antes de passar pro Castro. Cara, falar sobre a atuação do Casemiro. Ele foi um jogador no primeiro tempo, um jogador no segundo tempo. Então, assim,
Eu prefiro o Casemiro do segundo tempo, tá? Todo mundo acho que prefere isso também, só que o problema disso tudo foi o cartão amarelo que ele tomou, que acaba tirando o Casemiro completamente de marcação, e aí eu fui um dos que falou assim, Ancelotti, pelo amor de Deus, põe o Fabinho, põe o Danilo, põe o que você quiser, mas tira o Casemiro, porque a gente vai perder combate no meio de campo. É uma das coisas que eu quero perguntar para Eduardo Castro. Castro, quero saber primeiro para você. O que você achou do jogo? E também queria saber de você alguns destaques individuais e alguns destaques não, né? Pontos negativos da seleção brasileira nesse jogo contra o Japão. E, claro, fala um pouco do Japão pra gente. Bom, vamos lá, por partes, né? O jogo, cara, eu acho que ele tem uma divisão clara entre primeiro e segundo tempo, mas mesmo dentro do primeiro tempo, tem uma divisão que eu acho, até como muitos técnicos vêm falando nessa Copa do Mundo, essa questão da parada hidráulica ali, no meio do primeiro tempo e no meio do segundo, muda muito a dinâmica do jogo. Então, até a pausa ali do primeiro tempo, o Brasil vinha jogando bem. Né? Tava com domínio, tava com mais posse de bola, tava conseguindo fazer algumas jogadas, tava ali, né, no toque de bola, tentando chegar, né? Sobretudo o Vinícius, junto com o Matheus Cunha ali pela esquerda. Foi ter a parada ali, a pausa hidráulica ou a parada para hidratação ali no do primeiro tempo, mudou. O Japão ele muda um pouco a marcação. A saída de bola eles deixam ali sem sobra, o técnico japonês coloca um em cima do Gabriel Magalhães, um em cima do Marquinhos e outro em cima do Casemiro, então a defesa ali ficou sem sobra na saída, ficou um pouco atrapalhada. E aí aconteceu o erro de passe do Danilo, a enfiada de bola, o japonês ele sai correndo e o Casemiro ali parecia que ele estava correndo de calça jeans molhada atrás do japonês, né? O Casemiro a gente sabe que ele é um jogador de posicionamento, ele não tem mais a velocidade que ele tinha, evidente, um jogador com mais de 30 anos de idade. E aí, como o João Pedro bem falou, ele já estava com cartão amarelo, ele não quis fazer falta, porque certamente tomaria o segundo cartão amarelo, e aí, claro que ia ser muito pior, o Brasil ia jogar com um a menos. Então, o primeiro tempo tem claramente esses dois momentos, antes da pausa e depois da pausa. O Brasil controlando o jogo antes da pausa, e depois da pausa, logo em seguida, o Brasil leva o gol, e aí parece, assim, eu tive a sensação, não sei vocês, depois queria ouvir o Toninho, o João e o Juan também, parece que deu um curto-circuito, deu uma pane nos jogadores. Eu tive a sensação que eles saíram um pouco do eixo, saíram um pouco ali emocionalmente, não vou dizer que bateu um desespero, mas teve alguma coisa ali similar ao que aconteceu também no jogo contra Marrocos. Aqui no jogo contra Marrocos, o Vinícius logo em seguida já faz aquela jogada maravilhosa, faz um golaço e aí acalma. E do gol do Japão até o final do primeiro tempo, foi pega pra acabar. A sorte do Brasil, né, não é sorte, né? Vamos dizer que a qualidade do Brasil é que também não deu brecha para o Japão. O Japão estava ali um pouco melhor, mas sem oferecer nenhum risco, assim, não abriu mão também do contra-ataque, abriu mão da bola, deixou a bola com o Brasil não sabia muito bem o que fazer com ela, e assim fomos para o intervalo. Aí machuca, né, o Paquetá e entra o Endrick. Na hora que eu vi, né, que ia entrar o Endrick no lugar do Paquetá, eu estava esperando o Danilo do Botafogo. Na hora que eu vejo o Endrick, eu falei, olha só, o Ancelotti vai para cima, tá corajoso. Porque também, vamos lá, né? É um técnico como o Ancelotti, ele já passou por quantas situações como essa? Ele já tem 5 Champions. Quantos jogos eliminatórios ele já passou? Evidentemente que ele viu, né, que o Japão não ia oferecer muito risco, que o Japão ele ia dar a bola para o Brasil e que o Brasil precisava abrir, né, abrir o campo para conseguir fazer as jogadas. O que me surpreendeu foi a quantidade de bolas aéreas. E aí foi uma estratégia, né? Depois, né, na entrevista, eu fiquei um pouco irritado no começo do segundo tempo, porque eu pensei, o Brasil parece a Inglaterra jogando. Bola aérea, bola aérea, bola aérea. Mas era estratégia, né? A defesa do Japão mais baixa. O Brasil tem bons cabeceadores, o Gabriel Martinelli é um bom cabeceador, o Casemiro, como a gente viu, é um bom cabeceador, e aí a gente teve um quase gol do Casemiro, depois o gol do Casemiro e uma pena, o Toninho já falou, uma pena, o Vinícius merecia aquele gol, ia ser o gol da Copa, muito difícil aparecer, ia ser realmente um golaço, assim, o gol da Copa é aí um dos gols mais bonitos de todas as Copas. Bom, e daí pra frente foi aquilo, né, martelando, até que no finalzinho, o Gabriel Martinelli ali, e vamos lembrar como foi esse segundo gol. Se no primeiro gol foi um cruzamento do zagueiro, né, foi um cruzamento do Gabriel Magalhães, o segundo é o Ryan, que aperta, toma a bola, Bruno Guimarães passe pro Martinelli fazer. Então o Ryan, aí depois eu queria também, eu vi muita gente falando, o Ryan não tá jogando, mas ele tá desempenhando uma função tática essencial. Se a gente for ver no jogo contra a Escócia, gol do Brasil sai do Ryan apertando a saída de bola. O segundo gol do Brasil ontem sai do Ryan apertando a saída de bola. Então eu tô com a sensação de que é exatamente isso que o Ancelotti está pedindo para ele fazer, para ele ser esse jogador, apertar a saída de bola e recompor pela direita, né? Aí, tornando ali, fazendo um quarteto no meio de campo. Então o Brasil demonstrou poder de reação, é o primeiro jogo que o Brasil vira sob o comando do Ancelotti. O Japão foi o Japão,
né? O Brasil nada de braçada contra o Japão. Eu só não esperava que o Japão fosse, sobretudo no segundo tempo, assim, tão medroso, né? Deu a bola pro Brasil e assim, vou empatar esse jogo. O empate para mim é bom. Foi o que o Japão pensou. Só que não contavam com o edifício Martinelli, como disse. O Brasil passa, acho que passou bem, claro, com sufoco, mas demonstrou superioridade. Vamos que vamos. Só que eu não tô com, só para responder ao que o João, não tô com medo nenhum de nada, mesmo porque eu não tenho torcida. Eu não tenho torcida nenhuma. Então eu assisto os jogos da Copa com muita tranquilidade. Eu imagino. A tranquilidade de Eduardo Castro é maravilhosa. Eu tô perguntando se você tem medo de você perder o seu palpite também, de achar... Eu vou ficar contente. Assim, o que seria sensacional nessa Copa do Mundo é uma semifinal Brasil e Argentina. Vamos combinar. Uma semifinal Brasil e Argentina e uma final Brasil e França seriam, assim, isso é para entrar para a história do futebol, com o Brasil podendo se vingar, né, daquela derrota de 98, né, na final. Então, assim, como espectador de futebol, poxa, uma semifinal Brasil e Argentina seria sensacional. Uma final Brasil e França, então, aí sim, é jogo de time grande, né? Vão caindo aí, vai ficando Japão, vai ficando aí África do Sul, vão ficando os times que, pelo fato de ter muita gente na Copa, eles estão lá, né? Vai cair Cabo Verde, vai cair Suécia, vai cair outros, assim, que não tem tanta tradição. No final, os cachorros grandes vão chegar. Pode escrever. Vamos ver. Vamos.